Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Quanto tempo eu não apareço por aqui, não é verdade? E hoje eu estou aparecendo por um motivo muito, mas muito especial, para anunciar para vocês que agora nós teremos uma loja de moldes. E o primeiro molde, o molde que vai inaugurar a nossa loja, é o molde do colete Liz, que é um colete no estilo alfaiataria, com acabamento todo embutido, bem lindão, do jeitinho que vocês gostam. Sabendo disso, eu considero que o colete Liz, ele se trata de uma peça que exige um nível mais avançado na costura. Mas se você é um iniciante, aventureira e quer se arriscar a fazer essa peça, eu recomendo o uso de tecidos mais fáceis de trabalhar, como por exemplo o linho misto, o linho puro, o tricoline e assim por diante. No material de apoio que vocês recebem junto com a grade do molde, no momento que vocês efetuam a compra, vocês recebem toda a sugestão de tecido, assim como sugestão para o forro, aviamentos e todo o material que vocês vão precisar para costurar. Então, se você gostou dessa peça, eu vou deixar o link aqui embaixo, o link para que vocês possam comprar e também o link do nosso site para que vocês possam tirar todas as dúvidas antes mesmo de efetuar a compra. Então vamos lá para o processo da costura. Então vamos dar início ao processo de corte e costura do nosso colete. Antes de iniciar o corte, é importante identificar todas as partes do meu molde. Lembrando que, dependendo da peça, é possível identificar só olhando aqui, mas eu sempre deixo disponível também o mapa do molde que vem junto com o material de apoio, para que quando vocês montarem, cortarem o molde de vocês, vocês tenham essa folha aqui representada todas as partes que compõem o molde específico. O mapa do molde, então, ele ajuda basicamente a você identificar todas as partes. Então, no caso do colete, aqui em cima eu tenho a parte do tecido principal, ou seja, a parte do corpo do colete, e aqui eu tenho a parte do forro. Então, eu vou ter aqui revel, vou ter a parte da lateral, vou ter revel costas e vou ter também a parte do forro, certo? Então, daqui para cima, tecido principal, mais a amarração das costas, e daqui para baixo eu tenho todas as partes que compõem o meu forro. Estão organizadinho, exatamente assim nessa ordem, para que vocês consigam identificar cada partezinha aqui do molde de vocês. Afinal, isso aqui é uma representação idêntica à dos nossos moldes, apenas está em tamanho menor. Tá? Então vamos aos materiais. Aqui eu já tenho o molde, né, devidamente montado e cortado. Vamos para os tecidos que nós vamos usar nesse colete. Aqui eu tenho o tecido que eu vou usar como tecido principal, que no meu caso é um linho misto, ou linho rústico, ou linhão alfaiataria. Ele tem vários nomes, como vocês podem ver, ó, ele tem uma textura específica, ele é um tecido relativamente leve, se a gente comparar ele com outras sugestões que eu deixei para vocês, como crepe alfaiataria, por exemplo, né? Lembrando que as sugestões de tecido estão todas no material de apoio, tá? Assim como a quantidade necessária para cada tamanho, tanto do tecido principal, quanto do forro e também dos aviamentos, como aqui no caso da entretela e dos botões. Certo? Então eu vou mostrar bem de perto para vocês verem, porque no meu caso eu vou decidir entretelar todo o corpo do colete, mas não é obrigatório, tá? Vocês podem cortar e costurar o tecido de vocês e não precisa entretelar o corpo inteiro. Eu vou entretelar apenas porque eu quero uma estruturinha a mais nesse tecido, eu quero tirar um pouco dessa transparência que ele tem. Uma vez que o forro que eu vou usar é esse aqui, ó, que é um forrinho mais claro, é um forro branco, na verdade, né? E aí eu quero uma estruturinha a mais também para esse tecido. Esse forro é um alpa seda, lembrando que, assim como os outros, também tem sugestões de forro para vocês usarem, tá? E ainda continuando nos materiais, a entretela que eu vou utilizar é a entretela de malha, olha só. Uma entretela bem leve, ela não vai dar, assim, uma estrutura rígida para o tecido, ela vai apenas encorpar esse tecido um pouquinho mais, certo? Os botões, no caso desse colete aqui, eu vou forrar ele. Então, eu já separei aqui os meus botõezinhos, e aí eu já separei as partes de cima e também os pezinhos do botão, porque na hora que eu entretelar, eu já vou usar para poder forrar. Além disso, nós vamos precisar de tesoura para cortar tecido, uma caneta fantasminha, que é aquela que apaga com o calor do ferro, alfinetes, e também, nesse caso, eu vou separar aqui uma agulha, já com a linha que eu passei aqui é uma linha pesponto, que é uma linha mais grossinha, que eu vou utilizar para fazer as marcações do bolso no nosso tecido. Uma vez que a gente vai precisar passar essa peça, então se eu marcar a posição do bolso com a caneta fantasminha, ela vai se apagar à medida que eu passar essa peça para ali assentando, né? Então, por isso que eu vou marcar aqui com a linha e eu vou mostrar o passo a passo para vocês, certo? Então, com todos os materiais já separadinho, eu vou começar a organizar o meu tecido para eu ver quanto dele eu vou precisar entretelar, porque nem todas as partes do nosso colete vai precisar receber entretela, como a parte da amarração, das costas, por exemplo. Então, eu preciso ver a quantidade que eu preciso entretelar. Vou mostrar para vocês aqui bem rapidamente o processo de entretelamento, que é bem simples, tá, gente? Não tem segredo nenhum. O segredo é você posicionar em uma superfície plana e ampla para que você consiga colar toda a sua entretela sem nenhum tipo de prejuízo.
Quando eu estou trabalhando com tecidos mais leves, como é o caso desse aqui, eu gosto sempre de entretelar antes para depois cortar as peças, tá? Isso vale para o tecido principal, nesse caso que eu vou entretelar ele inteiro, e vale também para as partes do revel, revel da frente e revel das costas, certo? Então, sempre que eu tenho tecido mais molinho, eu sempre entretelo antes para depois cortar. Isso garante uma precisão muito melhor na peça, uma vez que a gente tem um tecido mais molinho, quando a gente for colar entretela, se a gente cortar separado, a gente corre o risco de deformar um pouco essa peça. É um processo demoradinho, mas lembrando que não é um processo obrigatório. Se vocês decidirem trabalhar com um tecido mais firminho, ou mesmo se decidir trabalhar com um tecido como esse, por exemplo, e decidir que não quer entretelar, tá tudo certo. O que vai mudar é apenas a aparência do colete. Tudo bem? Então vamos lá. Então posicionei aqui o meu tecido em cima da mesa, devidamente passado. Aqui eu vou posicionar apenas para ver a quantidade que eu vou precisar entretelar, porque como eu disse para vocês, eu vou entretelar todo o corpo do colete. Então aqui em cima do tecido estão todas as partes que vão ser cortadas no tecido principal. No caso do colete, as únicas partes que serão cortadas no forro é a parte do forro das costas e o forro da lateral. E vocês vão identificar isso justamente observando todas as informações que tem no molde, tá? Que são essas duas partes aqui, ó. Então essas duas partes eu vou reservar porque essas aqui serão cortadas no forro. Todas essas que estão aqui em cima do tecido serão cortadas no tecido. Porém, nem todas eu vou cortar com tecido entretelado, que é o caso aqui da amarração das costas e do espelho do bolso. Fora essas duas partes, todas as outras vão ser cortadas no tecido entretelado. Caso vocês decidam cortar um colete que não vai entretelar o corpo, as únicas partes que vão receber entretela serão as partes do revel, aqui do recorte da parte do forro, que é esse pequenininho, a parte do revel frente e a parte do revel costas, ou seja, aqui eu tenho o corpinho do meu colete, aí também a vista do bolso, tá? Então aqui eu tenho o corpinho do colete. Se acaso vocês decidirem fazer com um tecido mais encorpadinho e não for entretelar, toda essa parte aqui do tecido principal, que compõe a parte da frente, e a parte das costas não precisa entretelar. As partes que precisa obrigatoriamente receber entretela são as partes do revel da frente, que é essa aqui, a parte do revel da lateral, que é a que compõe esse pedacinho aqui, ó, que é cortado no forro, certo? Que é o que vai compor a parte da frente, ó. Então, essa parte do revel, esse revel da frente e o revel das costas e a vista do bolso. As únicas partes que não recebem entretela em hipótese nenhuma é apenas o espelho do bolso e a amarração das costas, certo? Então, recapitulando. Se vocês decidirem fazer com um tecido que não vai entretelar o corpinho, as partes que recebem entretela é a parte do revel da frente, revel do recorte lateral e revel das costas e a vista do bolso, certo? E aí, todas essas outras partes aqui, das costas, da parte da frente, recorte e centro-frente, e também a amarração e o espelho do bolso, não recebem entretela. Tendo entendido isso, eu vou voltar os meus moldes aqui, porque eu posicionei aqui justamente para eu ver a quantidade de tecido que eu vou precisar entretelar. Porque, veja, no caso do tamanho que eu estou usando aqui, que é o tamanho 40, que é o tamanho que eu uso, eu vou conseguir posicionar todos os moldes aqui do corpo, incluindo o molde do revel da frente, que no caso é esse aqui também da lateralzinha, e também a vista do bolso, que também é entretelada, né? Então, eu vou posicionar todos eles aqui, ó. E aqui eu já fui organizando mais ou menos seguindo o fio. Lembrando que a gente organiza os nossos moldes de acordo com o fio, sempre levando em consideração a marcação que ele tem, a indicação do fio em relação à extremidade. Pode ser aqui a nossa orelha ou pode ser também a dobra do tecido. O importante aqui é que vocês tenham alinhado bem certinho o tecido de vocês. Orelha com orelha, bem certinho, e que a dobra lá esteja uma dobra perfeita, não esteja com nenhum retorcido nessa dobra. Se a gente alinhou aqui e a dobra ficou alinhadinha, aí o tecido está alinhado. Então, aqui no meu caso, eu vou precisar de toda essa parte aqui entretelada e eu vou precisar também de uma entretela para a parte do revel das costas. No entanto, como eu só vou cortar essa parte aqui na parte de baixo, né, que é o revel, e que só essa parte vai precisar de entretela, já que aqui a minha amarração das costas e o espelho do bolso eu não vou precisar entretelar, eu não preciso entretelar toda essa parte aqui também, porque seria literalmente um desperdício de material, né? Então eu vou entretelar toda essa parte aqui pra cima inteira, isso dos dois lados, né, do tecido, porque lembrando que aqui ele tá dobrado e aqui a orientação dele está direito com direito. Isso é bem importante vocês se atentarem, tá? Se for um tecido que tem que vocês tenham alguma dificuldade de identificar onde é direito e avesso, é importante vocês marcarem,
pode ser com a caneta, com giz, né, com a caneta fantasminha, o lado que é direito e o lado que é avesso, para que na hora da montagem vocês não se percam com a quantidade de peças que tem esse molde, tá? No caso, como eu vou entretelar toda aqui a parte do corpinho, vai ficar mais fácil, porque logo a parte do avesso é a que recebe a entretela, né? Então, fica bem fácil identificar. Mas se vocês não fizerem entretelado e tiver dificuldade, é importante que vocês sinalizem qual que é o direito e qual que é o avesso do tecido, tá? Então, nesse caso aqui, ó, daqui pra cima eu vou entretelar inteiro o meu tecido, certo? E aí, quando eu for cortar essa parte aqui, que é a parte das costas, do revelo das costas, eu vou dobrar apenas um pedacinho e vou entretelar. O processo de entretelamento, gente, é bem simples. Eu vou simplesmente posicionar aqui em cima da minha mesa, e é importante que seja uma área ampla, porque vai ser um tecido que tem 1,40 m de largura, né? Então, é importante que eu deixe a minha mesa livre. E aí, eu vou forrar um pedaço de algodão cru. Eu sempre tenho algodão cru aqui em casa, mas quem não tem algodão cru, pode ser um lençol, pode ser uma manta, enfim. O importante é que vocês deixem a superfície bem retinha, para que ao colar a entretela, não fique formando bolhas. Lembrando que a entretela, ela tem um tempo mínimo de colagem, tá? Então, ao colar a entretela, isso vale tanto para a parte do revelo da frente, do revelo das costas, vocês têm que esperar esse tempo, porque senão depois a entretela vai ficar soltando. E é claro, também escolher uma entretela com qualidade. A entretela que eu vou usar aqui, como eu mostrei, é uma entretela de malha, e o tempo que eu demoro com o ferro em cada posição é cerca de 12 segundinhos em cada posição do ferro. Isso faz com que o processo fique um pouquinho demorado. Por isso que eu falei pra vocês que não é obrigatório se vocês não quiserem. Porém, vocês vão ver que dá uma beleza bem particular pra peça também, porque ela tem todo um caimento específico por conta justamente da entretela, tá? Então, tendo entendido isso, eu vou simplesmente separar o meu tecido, vou cortar mesmo, né? Isso eu só vou fazer depois que eu já posicionei aqui os meus moldes, ó. Da forma como eles vão ser cortados certinho, né? Mais ou menos aqui seguindo o fio, ó. Depois eu vou organizar bem de acordo com o fio. E aí, eu vou cortar aqui mais abaixo, cerca de 2 centímetros aqui, além do meu molde, para entretelar essa parte. Depois eu volto e entretelo a outra partezinha, que é a que eu vou precisar para cortar o meu revelo das costas, tá? A grande questão é ter paciência e calma no processo. Não adianta, principalmente na parte de entretelar, não adianta querer posicionar o ferro só 2, 3 vezes em cada posição, que a entretela não vai ficar bem colada. E, obviamente, o resultado não vai ser o que a gente espera, que é uma peça bonita, bem estruturada e principalmente com um acabamento bem feito, tá? Pronto, fiz algumas marcações e agora eu vou cortar. E o próximo passo é colar a entretela. Vou reservar essa parte de baixo por enquanto e vamos voltar as nossas atenções aqui para essa parte. Nesse momento eu vou precisar tirar todos os moldes novamente. Lembrando, ó, vou identificar aqui qual é o meu lado direito e qual é o meu lado avesso. O que eu marquei com um xizinho é o lado do avesso, que é onde eu vou colar a entretela. E aqui, nesse momento, eu estou organizando a entretela já em cima do tecido, já posicionei o algodão cru, e a entretela de malha, ela tem basicamente, na verdade, ela é um pouquinho mais larga do que a maioria dos tecidos com 1,40 m, tá? Ela tem aproximadamente 1,50 m de largura. Então, vai sobrar uma beiradinha, mas ela é bem suficiente aqui para contemplar toda a largura. E aí, aqui, para colar com mais facilidade, eu vou posicionar do tamanho do tecido e vou cortar a entretela também, para daí eu começar o processo de colagem, tá? Posicionando o ferro bem calmamente, sem pressa, até que toda a entretela esteja colada. Depois que eu posicionei a entretela, achei bem importante mostrar pra vocês que eu preciso proteger aqui toda a parte da entretela, ó. Posicionei vários tecidinhos aqui que eu tenho, bem velhinha de guerra, que vai servir pra proteger o meu ferro na hora de vir colando a entretela. Esse aqui eu sempre uso, ó, vocês podem ver que tá cheio de pedacinho de entretela, para que a cola da entretela não cole no ferro, tá? Isso vai garantir que o nosso ferro fique ali com a base lisinha, sem grudar a cola de entretela. Em compensação, nós temos também aqui a parte de baixo, que é o que vai dar uma parte mais acolchoadinha, nem tanto, né? Porque aqui é só um algodão cru, mas é importante ter para proteger a própria mesa e também para facilitar a colagem da entretela no tecido. Vou colar tudo, já vou cortar os meus moldes e a gente já volta para iniciar a nossa costura. Então, prontinho, já realizei o corte aqui de todas as partes. Aqui eu tenho a parte do corpo, né, do tecido principal do meu colete. Aqui eu tenho as partes, né, que compõem toda a parte do forro. Ou seja, eu tenho o revelo da frente, a parte do forro da lateral, a partezinha aqui do revelo da lateral também, revelo costas e o forro costas. Aqui eu tenho costas, recorte lateral e o centro-frente. Aqui em cima eu tenho a parte da amarração das costas,
a vista do bolso e o espelho. E eu também já forrei os 4 botõezinhos aqui já para deixar pronto, pra gente já na sequência casear e pôr os botões, né? E sempre que a gente realiza o corte, a gente precisa se atentar em transferir todas as marcações que os nossos moldes têm, porque essas marcações nos auxiliam aqui no processo da costura. E aqui no colete a gente tem algumas marcações bem específicas que precisam ser transferidas. Aqui a gente tem, além de todas, né, aqui de pique, tudo certinho, a gente tem a marcação do nosso falso bolso embutido, que é esses 2 pontinhos aqui, que ele está representado aqui nas duas partes, né? Está marcado, na verdade, nas duas partes. Aqui é na parte do recorte lateral e aqui na parte do centro-frente. E temos também essa marcaçãozinha, como se fosse uma cruzinha aqui em cima, que é onde a gente vai posicionar a vista do nosso bolso, conforme vocês vão acompanhar ali durante o processo da costura. Mas é importante a gente já transferir nesse momento. E é essa marcação do bolso que eu falei pra vocês que eu vou marcar com a linha de pesponto, que vai ficar exatamente assim, ó. Aqui eu já marquei, já adiantei, porque fazendo dessa forma, depois a gente pode passar, que não vai correr o risco de apagar nenhuma marcação, né? Principalmente essa do bolso, que tem que ter ali um nível bem certinho, de acordo com o que foi planejado aqui no molde. Então, para isso, ó, eu vou marcar aqui junto com vocês, desse outro lado aqui, usando a linha, passei a linha pesponto aqui na agulha, e tudo que eu vou fazer é simplesmente passar, ó, a agulha em cada marcação e cortar um pedacinho de linha, deixando aqui dentro do tecido da forma como eu fiz do lado de cá. Ó, deixa um pedacinho considerável aqui. E aí é só cortar. Vou fazer isso na marcação aqui onde eu vou posicionar a minha vista depois e nos 2 pontinhos que sinaliza a largura do meu bolsinho, tá? Sempre mantenha o molde bem alinhadinho, tá, gente? Aqui, conforme vocês podem perceber, ó, o molde tá até alfinetado no tecido já justamente para não correr o risco de sair do lugar, para que a gente tenha uma precisão aqui na hora de marcar essa posição do bolso, tá? Prontinho, ó. Agora eu já vou tirar aqui os alfinetes, vou tirar o molde e aqui, ó, como são 2 partes, eu vou puxar aqui em cima, cuidando, claro, né, para não sair aqui a ponta da linha, ó, segurar mais aqui em cima, porque embaixo tá mais compridinho. E aqui eu vou cortar de uma forma que fique pedacinho dos 2 lados, para que a posição do bolso, ó, fique marcadinha. E tá pronto, tá? No caso de quem não for entretelar todo o corpo, né, conforme eu falei pra vocês que não é obrigatório entretelar todo o corpinho do colete, essa marcação pode ser feita também normalmente no tecido. No entanto, lá na hora que a gente costurar e for fazer aqui a abertura do bolso, é necessário colar um pedacinho de entretela, pelo menos aqui, ó, na parte onde pega o bolso. E aí vocês podem utilizar até o próprio espelho aqui, o molde do próprio espelho, para cortar o pedacinho de entretela para poder colar aqui. Porque onde vai ser feita a abertura do bolso, é imprescindível que tenha um pedacinho de entretela também. Então, no caso aqui, como o corpinho todo já foi entretelado, não tem esse passo. Mas no caso de quem cortar o colete sem ser entretelado todo o corpinho, quando chegar o momento de fazer a abertura aqui do bolso, vocês devem cortar um pedacinho de entretela e colar exatamente aqui onde vai ser. E essa colagem da entretela é feita sempre do lado do avesso, tá? Quando a gente chegar no passo aqui de fazer a abertura do bolso, eu vou explicar pra vocês exatamente, porque daí a gente tem que colar essa entretela quando as 2 partes aqui já estiverem unidas. Mas eu já estou adiantando aqui por conta da marcação do bolso. Então, mesmo que vocês não tenham entretelado todo o corpinho, no momento em que vocês cortarem aqui, vocês já fazem a marcação do bolso com a linha assim, tudo certinho também. Até porque depois, quando vocês forem colar a entretela, como a entretela depende do calor para colar, se vocês marcarem só com a caneta fantasminha, vai apagar. Então, mesmo que vocês não entretelaram, nesse momento aqui, marquem com a linha também. Aí depois, quando for colar a entretela, é só deixar ela mais curtinha pro lado do avesso, que depois puxa normalmente sem nenhum prejuízo aqui pra entretela em si, tá? E além dessa marcação aqui dos bolsos, obviamente a gente tem outras marcações, né? Temos essa aqui, logo abaixo, que é onde a gente vai costurar até essa altura para depois fazer o acabamento no forro. Todas as marcações aqui de piques de encontro, é bem importante vocês transferirem, porque aqui a gente tem região curva, né? E assim como nas partes aqui, ó, também nas costas e na parte do forro, todos os que tem marcação, a gente deve transferir aqui pro nosso tecido, tá? Então, ó, outra questão importante aqui é vazar a pence tanto aqui do tecido principal, ó, pra facilitar a marcação dela no tecido, tá? Então, é só vir cortar aqui toda a pence fora, né? Que daí ela fica vazada assim, ó, facilitando pra gente marcar aqui a posição dela certinha e também a largura que ela deve ser costurada. Ó, e aí vocês vão reparar que aqui embaixo ela é abertinha, é normal, e aí a hora que a gente for costurar, a gente vai dobrar bem certinho e vai usar a marcação que a gente fez. Importante que aqui, ao cortar, a gente vai marcar de um lado e vai precisar virar do outro e virar o molde aqui em cima também, ó.
para conseguir marcar aqui o outro ladinho, tá? Além das outras marcações, né? De piques de encontro, os piques aqui das barras, ó, tudo certinho, tá? E como eu disse, né? A mesma marcação que eu fiz ali da pence no tecido principal, ó, eu fiz aqui no forro, tá? Então, eu vazei a pence aqui também e fiz a marcação aqui no forro. Assim como transferi também todas as marcaçõezinhas aqui, os piquezinhos. Eu evidenciei aqui com a caneta fantasminha para facilitar a visualização de vocês, mas como é uma peça toda forrada, vocês podem marcar apenas com um piquezinho, tá? Olha só, aqui tem o piquezinho. Então, aqui eu tenho todas as partes do forro, conforme eu já mostrei para vocês, e ali eu tenho a parte do tecido principal e a gente vai começar costurando pelo tecido principal. Então, nesse momento, nós deixamos todas as partes aqui do forro reservadinha, que compõe o forro, na verdade, né? E aí, nós vamos voltar as nossas atenções para o tecido principal. E aqui eu vou deixar reservadinho também a parte das costas e a parte da amarração. Vou deixar aqui do ladinho, porque nós vamos começar a costurar aqui pela parte da frente. E para começar a costurar aqui a parte da frente, a gente vai encontrar recorte com recorte. Já separem os alfinetes que vocês vão precisar. E a gente vai observar as marcações. Essa marcação aqui embaixo, a última, que é representada por um tracinho, é o limite da nossa costura, porque a gente vai precisar deixar esse pedacinho aberto para fazer o acabamento quando a gente for forrar todo esse colete, né? Então, a minha costura ou vai começar ou vai terminar aqui. Independente se vocês preferem começar de cima para baixo ou de baixo para cima, esse é o limite. Então, a gente só vai costurar até aqui, certo? Tendo entendido isso, ó, vou tirar os meus moldes e agora a gente vai começar a encontrar direito do recorte com o direito aqui do centro-frente e eu vou encontrar todas as marcações que eu fiz, né, que eu transferi aqui pro meu tecido. O alfinete nessa parte é imprescindível, principalmente porque aqui a gente tem uma região curva para ser costurada, tá? Então, é bem importante vocês encontrar a marcação com marcação bem certinho. E olha só, é só vir distribuindo com a mão bem leve. Esse recorte é muito importante que vocês não estiquem, tá? Porque aqui, ó, a gente pega sentido do viés do nosso tecido. Então, se a gente esticar, ele vai crescer além do que ele precisa, além do tamanho, né, que ele precisa para ser encaixado aqui no recorte. Então, é bem importante vocês terem a mão bem leve, com bastante cuidado, né, gente? A costura é paciência, é calma, é delicadeza, não tem como fazer tudo às pressas de qualquer jeito. Alfinetei um lado, vou virar o outro aqui, ó, direito com direito e fazer o mesmo processo. Prontinho, ó. Depois que alfinetou, vai ficar assim. Olha só, frente já formada. Agora, nós vamos lá na máquina. Eu vou começar costurando aqui, desde o meu último pique, costurando até aqui na cava do meu colete, tá? E aí, eu vou fazer isso dos dois lados. Eu sempre prefiro começar costurando de baixo pra cima, porque eu acho que eu controlo melhor toda a parte do recorte aqui em cima. Tá? Mas se vocês preferirem começar daqui pra cá também, nada impede. Isso depende da experiência e habilidade de cada um. Então, vamos lá pra máquina pra gente costurar. E importante reforçar antes da gente começar a costurar que todo molde ele tem 1 centímetro pra margem de costura. Então, essa margem ela deve ser consumida na hora de costurar. Isso é muito importante ser obedecido para não alterar o acabamento da nossa peça. Principalmente nesse caso que a gente tem um forro que precisa encaixar perfeitamente aqui no tecido principal. Tudo bem? Então, vamos lá pra máquina de costura. Depois que costurou, vai ficar assim, ó, bem certinho aqui na cava. E sempre tomem cuidado para não tirar as marcações aqui do bolso, né? Agora, a gente vai fazer piques aqui, ó, em forma de V, para que a gente consiga passar essa costura aberta, para que ele fique exatamente dessa forma aqui, ó. Esse ladinho eu já adiantei, então a gente tem que fazer vários piques, principalmente nessa região bem curva aqui, que é onde a gente encaixa o busto, né? Então, vamos fazer os piques aqui pra gente poder passar. Nesse momento, a gente tem que ter um cuidado todo especial pra não ultrapassar a margem de costura, tá? A gente não pode fazer ela nem tão próxima e também não tão longe, porque senão a gente não vai conseguir passar essa curva aqui pra que ela fique bem bonita, bem assentadinha. Depois que fizer os piques, é só passar abrindo a costura, ó. Então, eu vou abrir aqui pra que ela fique bem suave, né? Bem assentadinha. Eu vou passar abrindo, ó, até onde eu costurei, né? Que aqui embaixo ele tá abertinho. A gente deixou pra poder fazer o acabamento do forro depois. Essa parte do busto eu gosto de vir aqui com a almofada de passar. Já ensinei, inclusive, ela aqui no canal. Vim encaixar aqui, ó. E passar bem certinho, porque ela auxilia, já que ela tem o formato do busto, né?
Depois que passamos tudo, vai ficar assim, bem assentadinho. E agora nós vamos marcar a posição do nosso bolso. Aqui pro lado do avesso, no momento em que vocês forem marcar aqui a posição do bolso, se vocês forem fazer a peça sem ser entretelada todo o corpo, nesse momento vocês precisam cortar um pedacinho de entretela. Vocês podem, inclusive, usar o próprio molde aqui do espelho do bolso, tá? Que é um molde bem pequenininho. Então, vou simular aqui como se isso aqui fosse a minha entretela. Eu ia colar exatamente aqui, ó, pra deixar centralizado o meu bolsinho. Ó, aqui tá a marcação do meu bolso, eu colaria aqui exatamente nesse momento, depois que eu passei tudinho, bem certinho com a costura assentada. Porque é importante ter entretela nessa parte, porque a gente vai precisar fazer uma abertura nesse tecido. E dependendo do tecido, ele desfia com muita facilidade, como é o caso da maioria dos tecidos, né, dos tecidos planos. Então, para evitar que o nosso bolso fique desfiando e de repente aconteça ali de ficar aparecendo a abertura do bolso do outro lado, coisa que a gente não quer, então a gente precisa entretelar aqui. Então, se vocês não entretelaram o corpo, nesse momento, é o momento que a gente entretela aqui, ó, o pedacinho onde a gente vai fazer a abertura do bolso. E para isso, vocês podem usar o próprio molde aqui do espelho do bolso, tá? E aí, é claro, é só vocês colarem aqui por cima da própria marcação, no caso das linhas, porque depois, ó, se vocês voltarem aqui pro outro lado, a marcação permanece aqui, tá vendo? Então, é só vocês voltarem e transferir a marcação pro lado de cima aqui da entretela, no caso, porque como vocês vão colar nesse momento, a linha vai ficar embaixo, né? Aí, vocês transferem a marcaçãozinha pra cá, pode virar aqui, ó, até com alfinete, e posicionar aqui onde a linha está, ó, e vir aqui do outro lado e transferir essa marcaçãozinha pra cá, pra cima da entretelinha que vocês colarem. Porque a marcação da abertura do bolso é feita aqui do lado do avesso, tá? Então, vamos lá. Aqui no meu caso, como eu já entretelei, então as marcações já estão aqui, né? Eu vou transferir aqui, ó, com a caneta, só pra facilitar, e aí nesse momento eu já posso tirar as linhas. Vou transferir aqui também a posição da vista do meu bolso, ó. Importante aqui, ó, a posição da vista ser transferida pro lado de cá também, tá? Acabei puxando a linha sem estar transferida, ó. Vou voltar ela aqui, porque a vista é posicionada do lado direito. Pronto. Agora sim, vou tirar todas as marcações e vou fazer aqui a marcação do meu bolso. Para isso, eu recomendo que vocês façam em uma superfície sem ser acolchoada. Aqui eu até posicionei o algodão cru para passar, porque ele fica mais durinho do que a minha própria almofada aqui. Então, eu gosto mais para vincar o bolso, tá? Mas nesse momento de riscar, é importante que a gente risque em uma superfície que não esteja acolchoada, justamente para facilitar a precisão do risco aqui da abertura do bolso. Então, olha só, vou trazer aqui, vou vir com a minha régua, posicionar aqui, ó, e vou ligar um pontinho no outro, fazendo a abertura do bolso. Posiciona a régua bem firminho e vai riscar. O bolso, ele tem 1 centímetro de altura, tá? De abertura, então, ó. Aqui a gente já consegue conferir isso, tá certinho. Prontinho. Marquei a abertura do bolso, ficou assim. Agora, eu vou virar aqui pro lado direito, vou vir com a vista do meu bolso, que é a partezinha que tá entretelada, certo? Vou pegar o lado direito da minha vista e vou encontrar aqui com o direito do meu tecido. E aí, eu vou posicionar ela nessas marcaçõezinhas que tem aqui em cima, tá? Que é a marcação da posição da vista. Vou trazer aqui. Agora, é só alfinetar. Prontinho. Agora, a gente vai lá na máquina, eu vou costurar aqui na parte de cima e também na parte de baixo. Iniciar aqui na parte de cima com retrocesso, finalizar com retrocesso. Depois, iniciar aqui na parte de baixo de novo, com retrocesso, finalizar com retrocesso. Eu não faço a abertura do bolso circulando todo em volta da abertura. Aqui a gente desenha para fazer o corte especificamente depois, que é aquele triângulozinho, ó, que a gente finaliza aqui cerca de 1 centímetro antes de terminar aqui a margem do bolso, né? Pra gente conseguir fazer o acabamento. Mas na costura, eu não costuro todo em volta do bolso, tá? Então, vamos lá que eu já vou mostrar pra vocês. Então, aqui na máquina, da forma como eu expliquei, iniciar com retrocesso, finalizar com retrocesso. E é imprescindível seguir bem certinho a marcação que foi feita aqui, tá? Costurar exatamente em cima. Faço um pontinho, 2 pontinhos de retrocesso e vou seguir costurando até aqui do outro lado. Controla o último pontinho aqui com o volante da máquina, ó, e é só fazer 3 pontinhos de retrocesso e finalizar. Novamente, vou iniciar com retrocesso, finalizar com retrocesso. De volta aqui na mesa, o que eu vou fazer agora é abrir a vista do bolso de fora a fora. Cuidando, obviamente, para não pegar o tecido principal, que é o do corpinho aqui do nosso colete, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, com bastante cuidado e vou abrir exatamente no meio da costura que nós acabamos de fazer. Prontinho. Vai ficar dessa forma aqui. Vou virar aqui do lado do avesso, onde eu fiz a marcação do meu bolso, que ela está visível, né? Vou dobrar
fazer um pique aqui no meio do bolso também. E aí eu viro pra cá de volta, vou encontrar o buraquinho que eu acabei de fazer. E nesse momento aqui, ó, essas duas costuras, ela está simulando a largura, na verdade simulando não, né? Ela está representando a largura do meu bolso. No entanto, quando eu for fazer esse cantinho chanfrado aqui, eu não vou cortar na vista, eu só vou cortar aqui na parte de baixo, ó. A parte do tecido principal, que é onde a gente precisa fazer o acabamento no nosso bolso, né? Então, ó, a marcação vai finalizar aqui. E aí, o meu triângulozinho, ele vai finalizar aqui, ó. Que é exatamente esse desenhozinho do lado de cá. Só que eu gosto de cortar aqui pra eu controlar, pra não cortar a vista, tá? É exatamente por conta desse acabamento aqui que a gente precisa entretelar a parte ali do nosso bolso, né? Pro lado de dentro, igual eu expliquei pra vocês anteriormente. Porque a gente precisa fazer essa abertura, são costuras pequenas, né? São cortes também pequenos, então a gente precisa ter uma estrutura pra cortar sem que a gente danifique a peça. Ó, aqui eu vou levar o pique ali bem pertinho da costura, mas sem cortar a costura, tá? Mesma coisa do lado de cá. Agora, eu vou virar tudo pra dentro. Ó, do lado de cá ficou assim. Vou virar tudo aqui pro lado do avesso. Aqui do lado do avesso, agora é o momento que a gente vai passar. E eu gosto de passar esse bolsinho abrindo primeiro essa costura aqui de cima, ó. Pra que ela fique bem assentadinha, pra depois eu voltar com essa partezinha pra cá. Só para adiantar para vocês, o nosso bolsinho vai ficar exatamente assim. Então, para que essa partezinha fique bem assentadinha, essa parte aqui de cima, eu gosto primeiro de passar aqui abrindo, ó. Porque daí evita que quando eu dobrar ela aqui para cima, eu não fique deixando, formando fole dessa forma. Então, eu gosto primeiro de abrir aqui, ó, para que ela fique mais assentadinha, tá? E nesse momento, gente, é um momento de delicadeza, é um momento aqui de cuidado, ó, porque vocês vão precisar dobrar bem certinho. Lembrando que esse bolsinho, ele tá com 1 centímetrozinho só de abertura, né? Então, ele tem meio centímetrozinho aqui apenas pra dobrar. Aí, ó, vem passando, abrindo, tudo certinho. Como eu posicionei a base aqui do algodão cru, que é uma base mais firme, né? Essa parte fica bem tranquila pra fazer. Gosto de usar essa madeirinha, que é o que possibilita que a costura fique mais assentadinha. Olha só. Só agora eu vou virar aqui pra cima. Olha só, percebam que não faz nenhum tipo de fole. Então, esse vinco aqui, ó, ele fica muito mais preciso. São os detalhes, né, gente, que fazem toda a diferença na peça, no acabamento. Ó, e aí é só vir passando tudo bem certinho. Olha como fica perfeitinho aqui em cima. Vamos continuar aqui. Agora, vamos para a parte de baixo do nosso bolso. Então, vou levantar essa parte novamente. Vou passar abrindo essa costurinha. Essa pontinha, a gente pode voltar aqui e vincar só ela agora, porque ela precisa ficar dobradinha assim também, tá? Agora, ó, vou virar aqui o meu bolso. Vou puxar só ele aqui, ó. Dessa forma. Vocês vão ver que eu consigo ver exatamente a margenzinha dele aqui. Lembrando que a nossa abertura é de 1 centímetro, então, a minha dobra aqui agora tem que ter exatamente 1 centímetro para que ele encaixe perfeitinho assim, ó. Não fique com as bordinhas aqui ultrapassando a nossa abertura e nem faltando, né? Então, a gente tem que seguir bem certinho para que o nosso bolso fique bonito. Então, ó, só recapitulando como estava. Estava dessa forma, né, que eu acabei de passar. Eu vou só segurar aqui, ó, e virar essa parte de baixo aqui, só para eu ter essa visualização aqui em cima. Para facilitar a visualização de vocês, ó, vou vir aqui, vou marcar 1 centímetro da minha costurinha pra cá, que é onde eu vou dobrar, ó. Vou marcar aqui com a caneta, que daí fica bem fácil para vocês visualizarem. Mas com o tempo, gente, isso aqui é bem prático, tá? A gente só dobra aqui, utiliza uma margenzinha de costura assim, ó, feita no papel cartão, que auxilia bastante. Então, eu vou vir, nesse momento, vou posicionar aqui embaixo e vou dobrar exatamente no 1 centímetro, ó. Com o tempo, não precisa nem marcar, a gente só vem aqui, ó, dobra, segura, confere se tá com 1 centímetro aqui, com 1 centímetro ali e passa, tá? Demora um pouquinho com o ferro e já volta com a madeirinha pra ficar bem vincadinho. Olha só. Esse é o momento que eu viro aqui, ó. Eu já consigo conferir que a abertura ficou certinha aqui no tamanho da dobra, ó. Então, agora, ó, é só vir dar mais uma passada de ferro aqui em cima, pra ficar bem assentadinho. Ó, lembrando que o nosso cantinho está totalmente solto aqui ainda, e é bem importante a gente manter todas as dobrinhas aqui bem certinha, tá? Da forma como está. Nesse momento aqui, eu gosto de alinhavar o nosso bolso pra quando a gente for costurar ele, ele não sair do lugar. Então, ó,
Tem que vir fazer esses pontinhos aqui, pra quando a gente for costurar aqui na parte de trás, ele não se movimentar e ficar aberto, né? Então, nesse momento, do jeito que tá aqui, eu vou vir, ó, segurar dessa forma, com a agulha bem fininha, e vou pegar apenas a extremidadezinha aqui em cima e a dobrinha do nosso bolso, ó. Vou fazer isso até lá do outro lado. Eu tenho que pegar bem pouquinho aqui na parte de cima, tá, gente? Porque depois a gente vai precisar passar uma costura aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra trás pra vocês verem. A gente vai precisar passar uma costura nessa extremidade aqui. E se a gente pega isso aqui muito gordinho, essa parte de cima muito gordinha, depois atrapalha a gente fazer a costura ali do outro lado. Então, nesse momento, ó, que ele tá dobradinho, a quantidade que a gente pega tem que ser bem pequenininha, tá, ó? E aí, pega aqui na parte da dobrinha do bolso. Aqui, como é só um alinhavo, não tem necessidade de fazer pontos tão juntinho, tá? Pode ser pontos mais espaçados, só mesmo pra manter o bolsinho fechadinho. Prontinho, chegou no final, não precisa nem arrematar, é só cortar a pontinha da linha. E aí, a gente tem o nosso bolsinho, ó, devidamente fechadinho, sem correr o risco de ficar aberto quando a gente finalizar ele. Então, nesse momento, antes de ir pra máquina, eu vou virar aqui do lado do avesso, vou pegar aqui a parte do espelho do bolso, que é exatamente a partezinha que vai encostar aqui. E vou encontrar aqui, ó, direito do tecido com o direito aqui, da onde a gente acabou de fazer a abertura, ó. Vocês vão ver que ele encaixa perfeitamente no tamanhozinho, certo? Nesse momento, vou vir aqui no meio, ó, e alfinetar, só pra manter ele aqui paradinho. Agora, nós vamos lá na máquina para fazer todo o acabamento aqui em volta do bolso. Para fazer o acabamento em volta do bolso, tô aqui com a peça do lado do avesso, vou pegar essa extremidade aqui, ó. Vou jogar todo o tecido para baixo e vou fazer o acabamento no cantinho, depois eu venho fazendo toda a volta, costurando em cima dessa margenzinha aqui do meu bolso, tá? Aqui eu vou começar fazendo o acabamento pelo cantinho, ó. Vou alinhar tudo bem certinho, vou puxar aqui esse cantinho que ainda está sem costura, né? Organizar ele, ó. E lembrando, como ele está entretelado, ele não vai correr o risco de desfiar. Vou dar uma tensionadinha nessa partezinha de baixo aqui, ó, só pra ela ficar alinhadinha. Vou segurar e vou fazer um leve retrocesso aqui. Essa pontinha eu gosto de vir com agulhão e vir, ó, auxiliando aqui, porque a gente não consegue segurar ali tão próximo, né? E só vim costurando, passando bem em cima pra fazer o arremate aqui do cantinho. Fiz o retrocesso. Vou parar com a agulha aqui embaixo, ó, e vou virar, trazer todo o excesso do tecido pra cá. E agora, nesse momento, eu vou costurar exatamente em cima dessa margem. Importante organizar tudo aqui atrás, tá? Pra fazer o mínimo de volume. Só organizar tudo e vir com a costura exatamente em cima da costura que já existe aqui. Chegando aqui no cantinho, novamente paro e mantenho a agulha embaixo, ó. Vou girar aqui toda a minha peça, vou virar todo esse excesso pra cá, pra agora a gente fazer o acabamento nessa partezinha aqui. Da mesma forma, puxo pra cá, dou uma firmadinha nessas duas partezinhas aqui, que é o que fez a dobrinha do nosso bolso, tá? E faço a finalização do cantinho também. Novamente, mantenho a agulha embaixo, vou girar aqui pra cima. Mesmo processo. Continuo com a costura exatamente em cima dessa que já foi feita. Depois que costurou, é só voltar aqui, tirar o alinhavo, passar mais uma vez com o ferro. E o nosso bolso já está finalizadíssimo pra gente ir para as próximas etapas. Aqui atrás, ó, se vocês preferirem, pode até tirar um pouco do excesso, deixando ele menorzinho, tá? Antes da gente montar a parte das costas, eu vou vir aqui marcar, ó, a minha margem de costura, principalmente aqui nos ângulos. Na verdade, só nos ângulos, né? Porque aqui é bem importante tá bem certinho, porque quando eu vim costurando, eu sei que eu vou parar com a agulha exatamente aqui pra virar pra cá, e da mesma forma aqui, tá? Então, eu transferi a margem de costura, ó, que é exatamente essa margem que a gente tem no nosso molde, tá vendo? Pra ficar bem certinho na hora da costura. Então, fiz isso aqui embaixo e fiz aqui no decote. Eu marquei aqui com a minha régua, como ela é transparente, ó, ela facilita bastante o processo. Então, é só posicionar aqui, ó. Marquei aqui 1 centímetro, a distância dela aqui é 1 centímetro, né? E risquei aqui também. Assim, eu vou garantir uma precisão na hora de costurar essa peça. Então, vou reservar aqui
E agora nós vamos costurar a parte das costas. Aqui na parte das costas nós temos a amarração. Então, antes mesmo da gente costurar aqui qualquer parte das costas, a gente vai primeiro costurar a partezinha que a gente vai usar para amarrar. Então, aqui o tecidinho está direito com direito, né? Eu já separei o molde aqui. Então, eu vou dobrar, ó, e vou costurar até chegar do outro lado. Vou costurar aqui na pontinha, depois vou costurar fechando aqui para depois eu virar. É como se fosse um rolotê mais larguinho. Depois que costurar, é só refilar aqui os cantinhos, ó, e virar e passar. Agora, eu vou pegar aqui a parte das costas, vou tirar o meu molde. Eu já alfinetei aqui o centro-costas, já para permanecer certinho, porque a gente vai precisar costurar ali. Mas antes da gente ir para a máquina costurar o centro-costas, eu preciso vir aqui e posicionar a minha amarração exatamente aqui no meio. Ou seja, exatamente aqui, ó, onde eu marquei que ele deve ficar, exatamente no meio da pence, que é exatamente a altura da cintura, tá? Como eu marquei a pence aqui do lado do avesso, né, que é como tem que ser, mas a nossa fitinha, a nossa amarração, ela vai ser costurada aqui, posicionando do lado direito, porque daí a gente costura a pence e ela fica presinha aqui. Eu vou transferir a marcação aqui da minha pence aqui pro outro ladinho. Vou vir aqui, ó, com o alfinete e vou transferir pra cá. Depois que eu transferir a marcação, eu venho aqui, ó, vou pegar a minha fitinha que eu acabei de passar, né? Vou deixar essa parte da dobra dela pra baixo, aliás, da costura, né? E não da dobra, ó. Essa parte da costura aqui pra baixo e vou encontrar o meio dela. Vou posicionar exatamente aqui. Aqui eu não preciso posicionar exatamente para consumir 1 centímetro de margem, tá? O importante é eu saber aqui, a distância da minha pence, ou seja, a distância dela aqui é de 3 centímetros, então o meio é de 1,5 centímetro, certo? Então, o meio vai ser aqui, ó. Então, eu venho e vou posicionar a minha amarração, ó, exatamente aqui. Dobrar o meio dela, posicionar exatamente aqui. Aqui e vou alfinetar para ela não sair do lugar. Vou repetir esse mesmo processo aqui do outro lado. Depois que eu alfinetei os dois lados, ó, é o momento que a gente vai costurar a nossa pence. Então, vou voltar aqui. Agora, como eu tenho toda a marcação certinha, ó, vou começar em nada, seguir toda a marcação que nós fizemos aqui. E é importantíssimo que vocês sigam certinho, principalmente aqui na barra, porque depois a gente precisa encaixar um forro aqui, né? Então, ó, aconselho até alfinetar, se vocês veem que vai ter dificuldade para manter aqui certinho, seguindo a marcação, tá? Ó, vem aqui, dobra certinho e posiciona um alfinete. E é só a gente costurar tudo certinho, de cima e embaixo, fazer o mesmo processo aqui, ó. E aí, nesse momento, lá na máquina, eu já vou aproveitar o embalo e já vou costurar aqui o meu centro-costas, consumindo 1 centímetro de margem também. Aqui na pence, ó, quando chegar bem aqui nesse ângulo dela, a gente vem costurando, meio que arredondando, pra ficar bem suave, pra não ficar esse encontro íngreme ali, né? É só ir seguindo, ó, toda a marcação. Depois que costuramos, vai ficar dessa forma, ó. Aqui, as amarrações já estão presinhas aqui na altura da cintura. Agora, aqui no centro-costas, eu preciso fazer alguns piques para que na hora que a gente passar, essa costura fique bem aberta, tá? Aqui é só piques compridinho mesmo, porque é uma região mais curva, né? Ó. A minha pence, como eu fiz aqui todo o corpinho entretelado, ela fica um pouquinho mais grosseirinha. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou abrir ela. Vou abrir até aqui em cima, até onde eu conseguir, porque ela vai finalizando, né? Mas se vocês não fizerem com o corpinho todo entretelado, não tem necessidade de abrir. A não ser que vocês usem um tecido, estejam usando, né, um tecido bem encorpadinho. E agora eu vou passar abrindo essa costura, ó. Depois de tudo passadinho, vou virar aqui as costas pro lado direito. Vou pegar a parte da frente, que nós deixamos reservadinha ali. Vou segurar pelo centro-frente aqui. Vou encontrar lateral com lateral e ombro com ombro. Nesse momento, nós vamos costurar os ombros, tá? Então, nós vamos passar uma costura aqui de 1 centímetro e uma costura aqui também para unir os ombros. E aí, na sequência, nós vamos passar abrindo a costura dos ombros, assim como nós já fizemos em várias outras costuras aqui, tá? Prontinho. Nesse momento, vou reservar aqui o corpinho novamente e agora nós vamos montar o forro. Peguei aqui todas as partes do forro, aqui eu já tenho revel das costas.
É bem importante vocês sempre deixarem todos os moldes organizadinhos juntamente com o tecido que foi cortado, tá? Porque daí depois facilita na hora de montar. Ó, aqui eu tenho a parte do forro das costas, então vai ser unido aqui. Aqui eu tenho a parte da frente, revel da frente, a parte do forro e a parte do revelzinho aqui que a gente precisa costurar no forro. Então, eu vou começar unindo o revel nessa parte do forro, só para depois, então, costurar aqui no centro-frente, tá? Então, ó, vou tirar aqui os meus moldes, vou encontrar aqui direito do revel com o direito do forro. E vou encontrar a marcação com marcação, tá? Nessa parte é imprescindível que a gente siga bem certinho, porque é curvo, né? Então, tem que alfinetar, tem que ter bastante cuidado. E aí, é só alfinetar a outra parte e a gente já vai pra máquina pra costurar. Aqui na máquina, eu gosto sempre de começar costurando pro lado que tem a entretela, tá? Ou seja, aqui pro lado do revel que foi cortado no tecido, né? Prontinho, ó. Depois que costurar, vai ficar assim, é só passar pra ficar bem assentadinha aqui as costuras. Nesse caso aqui, ó, não precisa nem fazer pique, porque ele já vira, tá? Só cuidem pra não apagar as marcações que vocês já fizeram, né, no forro, pra depois a gente encontrar nessa parte aqui. Essa pontinha aqui a gente pode aparar, ó. Vou voltar aqui direito com direito. E agora eu venho aqui na parte do revel da frente, vou tirar o molde. Vou fazer o mesmo processo que nós fizemos no tecido principal. Encontrar direito com direito. Vou encontrar todas as marcações aqui, bem certinho, e alfinetar e ir lá pra máquina. Vocês vão ver que quando chegar aqui na cava, vai sobrar a pontinha. E é normal por conta da nossa margem de costura, tá? Então, quando a gente vir costurando aqui, ó, na nossa margem, é importante essa pontinha finalizar pra quando a gente terminar aqui do outro lado da costura, não ficar formando um dente aqui como se tivesse faltando tecido, tá? Depois que alfinetou um lado, vou vir aqui, ó, e alfinetar o outro. Voltar aqui direito com direito e fazer o mesmo processo. E aqui, só lembrando que a gente alfineta deixando a pontinha, mas na hora de costurar, a gente vai costurar só até aqui na marcaçãozinha que a gente precisa deixar abertinho pra finalizar o forro, né? Da mesma forma como nós fizemos no tecido principal. Agora é só ir lá na máquina e costurar tudo certinho aqui, ó. Eu gosto sempre de costurar pro lado de cima da entretela, tá? Porque fica mais firminho. Então, aqui eu vou começar e costurar até embaixo. Do outro ladinho, provavelmente, a gente vai começar daqui por conta dos lados, né? Mas é bem prático aqui, só ir com bastante cuidado, né? Como tá tudo alfinetadinho, não tem erro. Prontinho, ó. Chegou aqui na marcação, só finalizar com retrocesso e deixar abertinho aqui também. Depois de costurado, nós vamos fazer igual nós fizemos no tecido principal, fazer os piques aqui em V para abrir a costura. Aqui na parte do forro nem seria necessário, né? Mas aqui em cima, ó, a gente tem encontro de tecido com tecido, então é importante a gente abrir, principalmente para que esse encontro aqui da costura do forro fique bem suave ali no encontro da costura com o tecido principal, tá? Depois que eu passei aqui as duas partes, tudo que eu fiz foi marcar os ângulos da mesma forma como nós fizemos no tecido principal, para que a gente for unir ali, a gente ter bem certinho marcado. Então, marquei aqui na barra e também aqui no decote. E nesse momento eu vou reservar aqui a parte da frente pra gente montar a parte das costas. Aqui no forro, a gente tem a marcação da pence, da mesma forma como nós temos no tecido principal. E além disso, a gente tem duas marcações bem importantes que a gente precisa costurar aqui no forro antes de unir aqui no revel, tá? Que é essa marcação aqui de cima e essa aqui de baixo, que ela tá representada por um tracinho, né? Então, aqui em cima, ó, ainda com o forro aqui na dobra, né, do jeito que ele foi cortado, eu vou costurar de cima para baixo cerca de 2 centímetros e vou finalizar com retrocesso. Aqui na parte da barra, da mesma forma, só que aqui ao invés de subir 2 apenas, eu vou subir cerca de 5 ou 6 centímetros. Pode ser 6 centímetros, tá? Para tamanhos maiores. Na sequência, eu já vou aproveitar o embalo e já vou vir aqui, ó, e fechar as pences. Vou fazer da mesma forma como eu fiz no tecido principal. Obedecer bem certinho toda a marcação e costurar aqui de um ladinho e depois costurar aqui do outro lado também. E depois que costurou, é só passar. Vou passar as pences sendo jogada aqui em direção ao centro-costas. Vou cuidar para não apagar as marcações aqui da lateral e nem a marcação aqui de cima, que eu preciso ainda para encaixar aqui na parte do revel, tá? Depois que eu passei as pences, vou virar aqui, ó, e vou passar essa prega que a gente fez aqui no centro-costas, ó. Na verdade, aquela costura, né, que eu fiz aqui e daqui até aqui, é justamente para deixar essa prega aqui no meio das costas, para ter uma movimentação melhor nesse forro, tá? Então, ó, é só segurar aqui e vocês já vão ver que ela vai se formar bem certinho. Prontinho. Agora é o momento que a gente vai encaixar aqui no revel.
tirar o molde, ó, e abrir aqui, deixando o lado direito junto com o lado direito, exatamente assim, ó. E agora é o momento que a gente vai costurar tudo aqui. Pra facilitar a vida, ó, vocês podem voltar aqui e marcar exatamente o meio do revel, tá? Porque esse meio aqui é o que vai encontrar justamente com esse meio aqui, ó, da preguinha que nós fizemos, tá? Então, eu vou encontrar aqui, ó, direito com direito. E nesse momento eu vou usar e abusar dos meus alfinetes. Tem que ir encontrando tudo certinho, cada marcaçãozinha, pra auxiliar aqui, porque aqui é uma parte curva, né? Extremamente curva, na verdade. Prontinho. Depois de tudo alfinetado, vai ficar assim, ó. E agora é só a gente ir lá na máquina para costurar tudo em volta. Aqui, da mesma forma, sempre vou começar costurando do lado de cima do revel, tá? Onde tem entretela e está mais firme. Prontinho, ó. Agora é só passar, vai ficar assim. Aqui eu vou passar jogando todas as costuras para baixo em direção ao forro, tá? Ó, vai ficar assim, não tem nem a necessidade de fazer piques aqui. Olha só, que ele já fica bem assentadinho, tá? Agora, com a parte das costas já pronta, vou pegar aqui a parte da frente, que nós já deixamos reservadinha aqui, ó. E vou encontrar ombro com ombro. Vou segurar aqui pelo centro-frente também. Vou encontrar ombro com ombro, cava com cava, bem certinho. Aqui, antes de costurar o ombro com ombro, eu gosto de vir aqui no tecido principal e vou comparar a largura desse ombro aqui, do forro, né, com a largura do ombro do tecido principal. Por quê? O forro, ele é um pouquinho menor do que o tecido principal, mas eu gosto de vir aqui e conferir nesse momento, porque como a gente corta na tesoura, às vezes pode variar um pouquinho, né? Então, é bem importante vocês virem aqui e comparar, tá? Esse ombro da parte do forro tem que estar menorzinho aqui do que o ombro do tecido principal, assim como o ombro, como também aqui na parte de baixo. Por quê? Quando a gente fizer o acabamento aqui, é legal que o nosso forro não fique voltando ali pra trás. Aliás, voltando pro lado da frente, né, e não pra trás, ó. Então, quando a gente olha, ele tá cerca de 0,3, não chega nem a ser meio centímetro menorzinho do que o tecido principal. Tá, ó. Isso já foi planejado no molde, mas por que eu tô falando em conferir agora? Porque como a gente corta na tesoura, pode às vezes acontecer de cortar esse forro do mesmo tamanho, que às vezes deixa uma beiradinha a mais do que o molde traz, né? Então, sempre confiram aqui. No meu caso aqui, ó, eu já posso observar que tá um pouquinho menor, tá vendo? Então, tá tudo certo. Mas sempre confiram os dois ladinhos do ombro, porque se o ombro em si já tiver menorzinho, significa que aqui também está da forma como foi planejado, né? Então, aqui, ó, eu vou unir ali e unir aqui o outro lado também no ombro. E na sequência, passar abrindo essa costura. Prontinho. Ombros devidamente unidos aqui, ó. Agora, eu tenho a parte do forro inteiríssimo montado. Apenas aqui a lateral, que ainda está solta, né? A gente vai unir depois, ó, dos dois ladinhos aqui. Mas a gente tem todas as partes do forro já devidamente unida, ó. Então, chega o momento que a gente vai unir o forro no tecido principal. Então, para isso, ó, eu vou vir aqui, organizar o meu tecido principal com o lado do direito para cima. Olha só. Exatamente assim. Vou pegar o meu forro, vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou encontrar direito com direito. Então, eu vou visualizar a parte do avesso do meu forro. Vou encontrar bem certinho, ombro com ombro. Depois de tudo alfinetadíssimo, ó, eu vou lá na máquina para costurar aqui toda essa volta, todo esse centro-frente, decote, tudo certinho. Vou iniciar a minha costura aqui. Eu sempre gosto de costurar aqui olhando pro lado do tecido principal, ou seja, aqui eu tenho o meu bolsinho, né? Então, aqui é o meu tecido principal. Eu vou começar costurando aqui nessa extremidade, ó, lembrando que aqui tá abertinho ainda, né? Vou unir o tecido principal aqui na frente com o revel, certo? Ó, vou começar costurando aqui, fazer todo o ângulo bem certinho, fazer toda a volta no decote, vir costurando até chegar aqui do outro ladinho. E aí, vou finalizar aqui com retrocesso. Aí, a gente vai refilar, fazer piques aqui no decote, tudo certinho, né? Que é uma região curva. E aí, a gente volta aqui pra mesa pra poder passar. Agora, aqui eu vou refilar a pontinha, ó. Agora que eu já refilei, eu vou vir no decote, principalmente aqui na parte das costas, aliás, só na parte das costas, e vou fazer piques para que esse decote vire bem redondinho.
Depois que eu fiz os piques aqui no decote, eu vou vir aqui pro lado do forro, ó, e vou começar desde aqui do centro-frente, jogando todo o excesso aqui da costura, da margem de costura, pro lado do forro, e vou vir com a costura de peso aqui pro lado de dentro, ó, pra esse decote ficar bem assentadinho. Então, vou jogar todo esse excesso de costura aqui pra dentro e eu vou começar só daqui do centro-frente, tá? Aliás, só daqui do finalzinho do decote, ó. Finalzinho do decote pra cima. Então, vou começar aqui, vou fazer uma costura toda em volta, até chegar aqui do outro lado, no outro centro-frente. Ó. Aqui, como já refilamos, ó, ele fica bem suave, tá? Não fica fazendo nenhum tipo de volume, ele já virou certinho, ó. Tá sem passar ainda, né? Mas a gente vai fazer a costurinha de peso aqui, toda em volta pro lado do forro, tá? Aqui sempre abrindo bem o tecido, tá? Pra que a gente faça uma costura bem bonita. Depois que costuramos, ó, vai ficar assim. E agora é o momento que a gente vai passar tudo para ele ficar bem assentadinho, inclusive aqui no centro-frente. Aqui no centro-frente, antes de passar para vincar bem certinho, eu gosto de vir passando, ó, abrindo essa costura. Essa aqui que une o revel com o tecido principal, para que quando a gente passar aqui, ó, não ficar formando folha aqui também, tá? Aqui, como já tá costurado embaixo, o ferro não acessa muito bem. Mas o que eu conseguir abrir essa costura aqui já vai facilitar bastante ali do outro lado, tá? E o ferro, gente, é o melhor amigo nosso, né? Não tem como a gente abrir mão dele, principalmente em peças assim, bem elaboradas, né? Com acabamento bem fino, não tem como a gente deixar o ferro de lado. A gente tem que usar a todo momento. Porque são costuras que se a gente deixar pro final, a gente não consegue mais acessar. Depois de tudo devidamente passadinho, ó, temos aqui o forro, lá de cá o tecido principal, o nosso colete tá começando a ganhar forma aqui. Agora eu vou dobrar centro-frente com centro-frente, centro-costas com centro-costas, exatamente assim, ó, pra eu poder embutir esse ombro. Vou pegar aqui a parte de cima, ó, vou abrir, vou passar aqui por baixo, ó, vou encontrar ela aqui do outro lado, vou deixar o outro ombro aqui dentro, pra gente embutir de uma forma mais prática aqui, tá? Vou encontrar ombro com ombro, já vou posicionar um alfinete aqui. E aí, vou organizar o restante aqui, ó, encontrando a cava com cava também, deixando toda a outra parte ali dentro. Vou bater o recorte aqui bem certinho, ó. Vai ficar assim, alfinetadinho. Agora, nós vamos lá na máquina e vamos costurar aqui em volta. Depois que costurar, é só fazer piques pra gente virar essa cava e ela ficar redondinha, assim como nós fizemos no decote. Já voltei aqui, ó, já tá costuradinho, agora eu vou fazer os piques pra gente virar. Quanto mais pertinho forem os piques, mais redondinha essa cava vai virar, tá? Só tem que cuidar pra não ultrapassar a margem de costura, obviamente. Depois que eu fiz todos os piques, eu vou vir aqui, ó, e vou puxar pra desvirar tudo pro lado direito. Vou vir aqui no ombro, vou puxando com cuidado, ó, até trazer tudo pro lado de cá. Prontinho, ó. Olha só, vai ficar redondinha, é só passar. Mas antes de passar, vamos aqui fechar o outro ladinho. Aqui, vamos voltar na configuração de antes, ó, vamos dobrar de novo, igual tava, centro-frente. E aqui as costas, pra gente fechar agora o outro ladinho, ó, mesmo processo. Vou abrir aqui ir lá embaixo e pegar tudo aqui. Organizar toda a cava e fazer o mesmo processo. Prontinho, ó, já costurei, já passei aqui as duas cavas, está assim. Agora, eu vou lá na máquina, aqui pro lado do forro, ó, vou erguer aqui, vou acessar a costura. Com as costuras jogadas aqui pro lado do forro, eu vou passar um pesponto e eu vou subir com a máquina até onde eu conseguir. Porque lembrando que a uma certa altura aqui, o meu ombro vai afinando, né? Então, eu não vou conseguir passar e fazer a curva até aqui na parte das costas. Então, vou começar aqui nesse lado, na parte da frente, né? E venho costurando até onde eu conseguir. A hora que eu não conseguir organizar para a máquina subir mais, eu vou parar, finalizar com retrocesso. E aí, eu vou voltar aqui do outro lado, ó. E fazer o mesmo processo. Vou abrir aqui, jogando o excesso pro lado do forro e vou costurar até onde eu conseguir também, tá? Aqui é uma costura simplesmente para manter a costura pesadinha, porque não corre mais o risco do nosso forro ficar aparecendo do outro lado, porque vocês podem observar, ó,
tem uma diferençazinha aqui, justamente aquela diferençazinha que eu expliquei pra vocês, que o forro geralmente é menor, para que ele não fique aparecendo aqui do outro lado, que fica com um acabamento muito feio, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente só visualiza o tecido principal, ó. A gente não visualiza nenhum dentinho aqui de forro pro lado de fora, tá? Então, essa costura é só mesmo para fazer um pezinho aqui, mas ela não tem mais função de esconder nada, tá? Isso é o tamanho aqui do forro que já vai se encarregar de dar esse efeito. E aí, eu vou fazer isso dos dois lados. Prontinho, ó. Costurei. Aqui na parte da frente eu parei faltando mais ou menos 3 centímetros antes do encontro dos ombros. E aqui nas costas eu consegui chegar até aqui em cima. Eu já falei que provavelmente não vai dar pra chegar porque tem tamanhos menores, né? Que provavelmente o ombro é um pouquinho mais estreito. Mas agora, tendo feito essa costura, nós vamos unir as nossas laterais. Lateral do tecido principal com lateral do tecido principal, ó. Vou abrir aqui e vou abrir a lateral aqui também na parte das costas, ó. E vou encontrar costura com costura. Nesse momento, é imprescindível que eu faça bater certinho, ó, a costura aqui do revel da frente e das costas, tá? Então, eu tenho que organizar bem certinho, ó, costura com costura, aqui na cava e aqui no revel também. E eu só vou conseguir manter essa precisão se eu alfinetar tudo certinho. Aí, eu vou alfinetar aqui na parte do forro, ó, e aí, aqui também, ó, no tecido principal. Alfinetando tudo certinho. Aqui na barra, vocês vão ver que a barrinha vai estar um pouquinho chanfradinha e é normal, tá? A gente vai seguir aqui, ó, costurando, obedecendo 1 centímetro de margem, porque a barra fica chanfrada, porque ela é dobradinha aqui, ó. Ela acompanha a nossa lateral, tá? O importante é a gente obedecer certinho a margem. E aqui, ó, se vocês marcaram certinho, aqui na barra tem o piquezinho sinalizando onde é a nossa barra, né? Onde vai ser a dobra, na verdade. E é só encontrando, ó, as marcações e alfinetando. E eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, tá? Depois que costurar, vai ficar assim, ó, todo inteiro. Bem importante prestar atenção aqui, como eu falei, ó, pra bater bem certinho, revel com revel. Aqui em cima também, as costuras encontrando. Agora, é só passar abrindo toda essa costura da lateral. Aqui eu já fiz piques, porque aqui, ó, é curvadinho por conta da cintura, né? Então, eu fiz alguns piques pra garantir só aqui na parte do tecido principal. Aqui no forro não tem necessidade, tá? Aqui na cava, eu gosto de vir aqui com a almofada de passar bojo, ó, e organizar bem certinho, ó. Depois que eu passei as duas laterais, ó, já tá aqui passadinha. Aqui no centro costas, ó, entre uma pence e outra, eu vou dobrar 1 centímetrozinho e vou passar, só pra vincar nessa parte, porque a gente vai finalizar o forro aqui pela barra, tá? Agora, vou vincar a barra do tecido principal. E lembrando que a nossa barra aqui, ela tem 4 centímetros. Olha só, até peguei aqui o molde, é exatamente essa margem aqui que a gente vai dobrar agora, ó. Por isso que é importante a gente ter feito os piquezinhos, ó, marcando bem certinho. Porque agora os piques estão aqui, ó. Tem o pique aqui, tem o pique aqui na outra lateral, ó. Tudo certinho. Mas se de toda forma não tiver feito os piques, a gente pode usar uma margenzinha como essa, ó. E vir dobrando aqui 4 centímetros e ir passando. Lembrando que aqui no caso, o colete, ele não tem a barra bem esquadradinha, né? Então, a gente vai dobrando, ó, ele é meio arredondadinho aqui embaixo. Então, não é totalmente esquadradinho, mas principalmente aqui na frente, ó, ajuda muito. E agora, com a barra completamente vincada, ó, vamos virar tudo aqui pro lado do avesso. Ó, vai ficar exatamente assim. E aí, nós vamos alfinetar, fazendo bater todas as costuras aqui. Centro-costas com centro-costas, pence com pence e lateral com lateral. E vamos alfinetar tudo certinho. O único local que eu vou deixar sem costurar é exatamente aqui, ó, no centro-costas, entre as pences, que foi exatamente onde eu vinquei aqui no forro, tá? Aqui na frente, desse lado e desse lado, tudo a gente vai costurar até aqui nas pences, tá? Agora, é só ir lá na máquina e começar costurando desde aqui, ó. Lembra que a gente deixou abertinho, ó? Vou unir o forro desde aqui até do outro lado. E, como sempre, eu vou vir costurando aqui pro lado de cima do tecido principal. Chegou aqui em uma das pences, vou fazer retrocesso e parar a minha costura. Vou começar aqui agora do outro ladinho. Prontinho, ó.
ficou assim. Depois que unimos o forro aqui no tecido principal, agora a gente precisa finalizar essa parte aqui e dar o acabamento no forro. Aqui, ó, nessa parte que nós dobramos a bainha, nessa região ela vai ficar bem pontiaguda. Então, a gente pode vir aqui e dar um leve aparo, aparar cerca de meio centímetrozinho aqui, ó, porque quando a gente for costurar, facilita a nossa vida, tá? Deixar essa partezinha mais arredondadinha do que deixar ela tão pontiaguda como ela tá. Então, eu venho organizando aqui, ó, bem certinho, unindo uma partezinha na outra, tá? A diferença é que aqui embaixo, ó, a gente vai passar costurando até vir aqui do outro lado. E aqui a grande questão é que o forro, ó, se a gente ir puxando, a gente vai ver que é como se essa parte tivesse maior. E realmente está por conta da bainha, ó. Então, a gente vai jogar pra cá, e aí vocês vão ver, ó, que vai formar a prega do forro aqui dentro, ó. Que é exatamente isso que a gente quer, tá? Então, eu vou vir alfinetando aqui, posso organizar o meu forro até aqui embaixo e posso alfinetar aqui também, tá? Aqui embaixo, ó, é bem importante se certificar de que ele vai ficar bem na margenzinha, pra ele não ficar lá pra dentro, tá? Porque senão fica abertinho ali, ó. Depois que organizou, é só pôr alfinete pra ele não sair do lugar e a gente já vai costurar. Vai ficar assim, ó. Então, aqui a gente vai começar a costurar aqui, fazer a voltinha e vir terminar aqui na costura onde a gente iniciou no forro também. Ó, a gente vai chegar aqui na costura, e a gente vem, ó, com a costura arredondadinha, porque como eu falei pra vocês, fica mais fácil de controlar aqui. Aí vem organizando. Ó, finaliza bem certinho na costura ali em cima. Olha só, vai ficar assim. Aí, aqui a gente já vê, ó, a dobrinha do nosso forro aqui embaixo. Certo? E aqui só um detalhe, que essa costurinha aqui do centro-frente que a gente já havia feito, ó, fica jogada em direção ao forro, tá? Só pra vocês se localizarem, ó. Aquela da margem aqui da pontinha, ela fica jogada em direção ao forro, que facilita depois pra ela ficar paradinha lá do outro lado. E aí, antes de refilar aqui o cantinho, eu vou aqui do outro lado e vou ver como é que ficou. Vou acessar aqui pela minha abertura, vou puxar aqui pro lado de cá. Ó, aqui nós temos a nossa pontinha, deixa eu organizar assim, pra vocês se localizarem. Ó, tá aqui todo gordinho, porque ainda não foi passado, né? Mas olha só como fica, pro lado de dentro. Aqui o nosso forro, ó, já tá feito a preguinha. Aí, aqui é só refilar o cantinho e passar, que o acabamento do nosso forro está feitíssimo aqui, ó. Vamos voltar pro lado de dentro pra gente refilar aqui pra essa parte ficar menos, né, na verdade, grosseira. Aqui nessa parte que tem a costura, não aconselho refilar, dá pra tirar só esse triângulozinho aqui, ó, pra diminuir o volume ali, né? E aqui do lado de cá, eu vou fazer um triângulozinho, ó, bem aqui onde tá o vinco da minha barra, tá vendo? Ó, então, eu vou pegar só essa partezinha de cá, a parte da costura não aconselho cortar pra não ficar desmanchando, tá? Vou vir aqui, ó, de volta aqui, agora é só desvirar tudo, ó, pela abertura que a gente deixou e passar bem certinho ali aquela pontinha, tá? Olha só, está assim, e agora é só passar tudo. Lembrando que todas as costuras aqui a gente estava passando aberta, essa aqui também, então a gente vai continuar passando ela aberta. Ó, vou só voltar aqui. Ó, então, aqui embaixo, onde a gente acabou de emendar, ó, a gente permanece com ela abertinha, tá? Ó, vou segurar ela abertinha, vou virar aqui pro outro lado pra facilitar a hora que eu passar. E depois que passou tudo certinho aqui, ó, a pontinha vai ficar assim. E aqui dentro é só passar. Só que antes da gente passar, finalizando todo o fole desse forro, ó, conforme vocês já observaram que ele fica, né? A gente vai voltar aqui pro lado do avesso, agora que a gente já viu que tá tudo certinho, ó. A gente vai voltar pro lado do avesso e a gente vai fazer alguns pontos à mão mesmo, pra fixar essa parte aqui da nossa barra, ó, porque ela tá toda solta, tá vendo? Aqui na frente da mesma forma. E aí, eu vou fixar da seguinte forma. Vou vir aqui, ó, vou pôr um alfinete aqui embaixo, só pra não correr o risco de quando chegar lá do outro lado, eu fixar com ele mais puxadinho assim. Nesse caso aqui, isso não aconteceria por conta que a gente tem o tecido todo entretelado, ele tá bem vincadinho, ó. Então, ele não volta com tanta facilidade. Mas partindo do pressuposto que, de repente, vocês podem fazer só com o tecido, né? O que é mais comum. Então, a gente vem aqui, ó, e alfineta a barra, só pra manter ela ali. Aí, por último, a gente fixa essa aqui do centro costas também, tá? Ó, prontinho. Alfinetei aqui.
Agora, eu vou virar tudo aqui, ó, pra eu fazer esses pontinhos à mão. Cuidem com os alfinetes, tá? Pra ele não puxar fio da peça, porque como tá alfinetadinho ali embaixo, vamos virar com bastante cautela. E é só vir aqui, ó, e fazer pontinhos à mão em cada encontro desses aqui. E eu faço isso nesse momento, inclusive aqui já no centro costas, ó, tá? Ele ainda não tá terminado aqui com forro, mas eu já vou fixar ali também. Depois se fixar tudo, ó, vai ficar assim. Vocês vão ver que a barra não vai mais soltar. Agora é só virar tudo pro lado do direito de novo. Agora, antes de finalizar o forro, eu vou fixar também essa parte do revel aqui, ó, pra ele não ficar soltão assim. Pra isso, eu vou organizar bem certinho, ó. Aqui, vou pôr um alfinete aqui em cima também, um pouquinho acima da costura. Vou fazer o mesmo lado de cá. Agora, eu vou acessar aqui por dentro, ó, e vou dar pontinhos à mão nessa região aqui, unindo o revel com a margem de costura, só para ele ficar fixo aqui também. Aqui eu nem vou virar tudo de novo do avesso, tá? Eu só vou acessar aqui, ó. Vou pegar a margem de costura aqui da lateral com a margem de costura do revel. E é bem importante manter as duas costuras aqui encontradinhas, tá? Prontinho, já uni aqui, ó, está fixo também. Agora, nós temos barra fixa e aqui o revel também. Então, esse forro, ele vai ficar paradíssimo aqui, ó. Quando a gente passar, ele vai ficar certinho, com a barrinha que ele precisa ficar e com o fole que ele também precisa para não correr o risco de ficar empinando aqui o centro-costas. Agora, só falta apenas finalizar aqui a aberturinha do nosso forro e também casear e pôr botão, né? Não menos importante. E para finalizar o forro, vamos finalizar com pontinhos à mão. Eu vinquei aqui 1 centímetrozinho justamente para facilitar aqui nesse momento, ó. Porque agora, para fazer essa costura, eu vou encontrar aqui, ó, a margem, com a margem ali, como se ela tivesse costurada ali dentro, sendo consumida 1 centímetro. E aí, eu vou pegar inteiro aqui, ó. Não tem mais como eu pegar só a parte da barra, porque aqui a gente fixou, aqui também na pence a gente fixou, né? Então, não tem mais como. Por isso que é tão importante vincar antes. Então, eu vou vir aqui, ó, encontrar bem certinho ali, segurei, vou pegar todo ele aqui. Como a minha abertura ficou bem grandinha, eu vou pôr um alfinete só pra manter ele aqui no lugar. E aqui, ó, eu vou organizando e vou fazer pontinhos invisíveis até aqui do outro lado, ó. E aí, eu vou iniciar bem aqui onde eu parei com a costura da máquina, tá? Então, vou introduzir a agulha já aqui, pra esconder o nozinho. Eu vou seguir pegando só a beiradinha do forro e um pouquinho aqui do tecido principal. Beiradinha do forro e assim por diante até terminar lá do outro lado. Prontinho, ó, finalizou aqui do outro lado, prontinho, ó, vai ficar assim, forro finalizadíssimo aqui, depois é só vir passando tudo que ele vai ficar ali embaixo tampadinho. Agora, por último e não menos importante, vamos marcar as nossas casinhas, casear e pôr o botão. E aí, por último, a gente vem passando tudo bem certinho, tá? A casinha é sempre marcada do lado direito da nossa peça, e esse lado direito deve ser levado em consideração quando eu for vestir ela. Então, eu vou virar aqui, ó, o colete como se eu fosse vestir aqui no meu corpo. Então, o meu lado direito é esse aqui. Então, é desse lado que eu vou marcar as minhas casinhas. A sugestão aqui é de 4 botões, é só vocês posicionar certinho e dividir proporcionalmente a distância entre eles. Depois que eu fiz a casinha, ó, já abri todas elas aqui. Agora, eu vou unir centro-frente com centro-frente, para eu marcar a posição do botão de uma forma mais facilitada aqui, ó. Vou organizar bem certinho. Eu vou fazer dessa forma porque como o colete, ele tem essa pontinha assimétrica aqui, ó, fica um pouquinho confuso pra gente só posicionar ele aqui e marcar, tá vendo? Ó, a gente não sabe se essa pontinha vem aqui ou se ela fica mais aqui pra cima, olha só. Então, para facilitar, a gente encontra aqui, ó, centro-frente com centro-frente e venho posicionando alfinetes em cada casinha. Prontinho, ó. Agora é só virar do lado de cá e aí eu venho aqui, ó, e vou marcar 1,5 centímetro da extremidade para dentro para eu marcar a posição do meu botão, ó. Aqui vai dar bem certinho, mas não é todo caso que dá. Aqui eu estou conferindo com a fita, porque pode ser que às vezes, aqui ó, ao alfinetar a gente alfinete um pouquinho mais pra dentro, pra cada casinha, ou um pouquinho mais pra cá. Mas a extremidade aqui, a distância, ó, pra gente pregar o botão, é de 1,5 centímetro, tá? Tendo marcado a posição do botão, agora é só costurar todos eles.
Prontinho, ó. Já preguei aqui os 4 botõezinhos e agora vem aquele momento favorito, que é o momento da gente passar toda a nossa peça. E aqui, na verdade, tá faltando passar apenas o forro, né? Porque a parte aqui do tecido principal a gente já veio passando durante todo o processo, então ele já tá bem passadinho. Mas agora o forro é imprescindível que a gente vinque aqui, ó, toda a parte do fole dele, para que ele fique com um caimento bonito. Então aqui, ó, principalmente no centro costas, eu vou alinhar bem certinho, ó, e venho trazendo, e aí a margenzinha que vai sobrar aqui embaixo é para sobrar mesmo, porque o forro ele não pode aparecer do outro lado em hipótese nenhuma. E aqui, à medida que a gente for passando, vocês vão ver que vai ficar com a margenzinha aqui todo em volta.